Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Tiveram um final de semana descansado. Hoje, segunda-feira, vamos começar com o nosso pé direito, tá certo? Vamos nos animar para começar a fazer as nossas atividades. Vamos começar a nossa aula. Então, História hoje, página 82. Vamos estudar hoje Brasil República, tá? Então, desde já, eu quero que vocês acompanhem a leitura junto comigo. Abram o livro na página 82 e vamos ler juntos, certo? Então, me acompanhem, por favor. Então, Brasil República. O regime da monarquia existiu no Brasil durante 67 anos. Porém, o país havia passado por várias transformações e uma forma de governo em que o imperador detinha todo o poder não era a mais adequada para governar o país. Era grande a insatisfação de vários setores da sociedade com relação ao governo de Dom Pedro II. O povo queria, minha gente, um governo democrático, que tinha participação na vida política do país. Alguns fatores que contribuíram para a proclamação da República foi a abolição da escravatura, conflitos entre a igreja e o governo, e também a insatisfação dos militares. Então, vamos ler um pouco aqui, né, sobre os fatores que foi contribuído para a proclamação da República. Na abolição da escravatura, os fazendeiros sentiam-se prejudicados porque tinham perdido a mão de obra escrava e teriam de pagar aos trabalhadores substitutos. Os conflitos entre a igreja e o governo. Então, a igreja católica estava insatisfeita com o imperador por conta da prisão e da condenação de 2 bispos, afastando-se do governo. E a insatisfação dos militares. Então, os militares que entraram na Guerra do Paraguai e saíram vitoriosos dela queriam participar do governo, restabelecendo a ordem no país. Então, os jornalistas, professores, advogados, comerciantes, trabalhadores assalariados que formavam a classe média desejavam mais envolvimento nas decisões políticas do país. Então, aí temos o governo democrático, eleito pelo povo, direto do povo. Foi Marechal Deodoro da Fonseca. Então, vamos conhecer um pouco a história dele. Foi então criado o Partido Republicano, que intensificou o movimento pela República. Os militares o apoiaram. Então, Benjamin Constant planejou o movimento e preparou o golpe para 20 de novembro. Temendo ser descoberto, a proclamação da República foi antecipada para 15 de novembro de 1889. Com a proclamação da República, o Brasil deixou de ser uma monarquia, o poder passado de pai para filho. Foi organizado um governo provisório representado pela Marechal Deodoro da Fonseca, que entrou para a história como o primeiro presidente do Brasil. O governo provisório comunicou ao imperador que havia sido proclamada a República e que ele deveria voltar para Portugal com sua família. Numa república, o chefe de governo é o presidente. O povo escolhe o presidente. Os deputados, os senadores, prefeitos e vereadores através do voto. Isso mesmo. E o voto acontece nas eleições, certo? Então, os primeiros atos do presidente da República foram: proclamação do novo regime político do Brasil, República Federativa; mudança de denominação das províncias que passaram a ser chamadas estados;
reconhecimento como cidadãos brasileiros de todos os estrangeiros, separação das obrigações entre Estado e Igreja e convocação da Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. Então, esses daí foram os primeiros atos do presidente da República, certo? Naquela década, naquele tempo. Então, o Congresso Constituinte reuniu-se no primeiro aniversário da República. Alguns meses depois, em 24 de fevereiro, foi promulgada a primeira Constituição da República e, em seguida, o Congresso elegeu para presidente o Marechal Deodoro da Fonseca e para vice-presidente o Marechal Floriano Peixoto. Temos também uma curiosidade aí. A proclamação da República foi um acontecimento histórico do nosso país, viu, minha gente? Que apesar de acenar para a democratização do poder, teve pouquíssima participação do povo nesse processo. Então, aqui na página 83, temos uma pequena atividade, página 84, certo? E finaliza na página 85, certo? Então, vocês aí vão reler novamente o texto é falando sobre Brasil República, sobre a presidência. Aqui no texto fala sobre presidente, vice-presidente, governador, senador, fala um pouquinho de cada, sobre prefeito, sobre vereadores, e fala na eleição, né? Como é que eles conseguem se eleger, os prefeitos, os vereadores. Como vocês já sabem, todos se elegem através do voto. E quem é que vota? Somos nós, os eleitores, no caso, o povo. Tá certo, minha gente? Então, por hoje, vamos finalizando nossa aula, certo? Por hoje é o suficiente e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Mais um dia de aula, certo? Um beijo para todos vocês e até amanhã.